Eu fui uma menina muito levada. Lá em Passo Fundo eu era conhecida como a cabeça branca. Vinha o terror, a cabeça branca, eu e a minha irmã, a Rosana. E tudo que eu fazia sempre estava ligado ao desenho e a gente se divertia muito com isso. Porque a gente, como criança, até os 7, 8 anos ali, eu fazia minhas travessuras com o desenho, era riscando as abóboras que a mamãe plantava no sítio. Eu pegava o espinho de laranjeira e eu desenhava nessas abobrinhas novas e elas cresciam, aquele desenho ficava enorme e a mãe ficava zangada. Eu aprontava muitos desse tipo. A mãe vendia ovos, colhia na chácara e vendia. E ela colocava todos os ovos numa cestinha para no outro dia pegar o ônibus e ir fazer a venda. Eu ia lá à noite, pegava os ovos, tirava, fazia desenho neles, mas desenhava pessoas, cabeças, corpos, e aí colocava tudo com o desenho para baixo. Aí a mãe pegava e ia vender. Aí ela contava quando chegava em casa: mas guria, que era aquilo? Eu vi aqueles moços contando os ovos e riam. Eram os desenhos que tinham lá, mas por que faz isso? Levavam a bronca da mãe ainda. Eu fazia os desenhos no chão da chuva molhada, que molhava o chão, eu desenhava trator, desenhava cabeças, desenhava as pessoas correndo, desenhava pata com patinhos. E onde eu passava ia ficando a minha marca. Eu não sei se eu segui o desenho ou ele me seguiu. Isso sempre esteve dentro de mim. Na família não tinha ninguém que desenvolvesse esse lado, sabe? Gostar de artes, de ler. A minha mãe era assinante do Correio, acho que era Zero Hora, jornal Zero Hora. Eu pegava aquele jornal e as figuras eu modificava tudo. Minha mãe sempre gostou muito de ler, foi estudiosa e essa referência eu acho que veio dela. Eu nunca pensei assim que isso fosse arte. Eu lembro de uma vez que eu desenhei na porta do galinheiro 2 meninas. Naquela época eu consegui giz colorido, foi um sucesso. Uns toquinhos de giz colorido, porque naquela época quase não existia. Aí eu desenhei 2 meninas nas 2 tábuas da porta do galinheiro. E aquelas meninas ficaram tão reais, assim, de cores e tamanho, e a porta ficou entreaberta. E as galinhas vinham para dormir, olhavam aquilo, assustavam. E a finada mãe: nossa, mas o que é isso? Vai ter que ir lá abrir o galinheiro, tem 2 meninas lá na porta. E era a Neuza e a Rose rindo do que tinha acontecido. Assim foi a minha infância. Daí eu fiquei mocinha e lá no Rio Grande do Sul, já naquela região ali, não tinha mais como eu seguir meu sonho, né? De estudar, era interior e muito difícil, a universidade já ficava distante, tinha que morar fora de casa. Eu estava mocinha, eu resolvi sair de casa e fazer a minha vida fora. Primeira coisa, quando eu cheguei em Campo Grande, eu gostei da rodoviária. Eu vim para Campo Grande em 81. Naquele tempo a estação rodoviária era bonita, a nossa lá era tão pequena, tão pobrezinha. Aqui era bonita, aquela casa grande, aquelas lojas, aquele ônibus que entrava assim, saía. Aquilo mexeu comigo e eu pensei: aqui mesmo. Então foi a estação rodoviária, veja como é importante, né? E daí pensei em fazer uma inscrição na prefeitura, que estavam aceitando professores para educação infantil. Estava abrindo as escolas de educação infantil nas escolas municipais. Eu fui lá, fiz a inscrição, fui chamada na hora e aí eu peguei o papelzinho e fui na escola levar o papelzinho para a diretora. Eu toda entusiasmada. Eu já tinha 4 anos de sala de aula lá no Rio Grande do Sul. Mas não tinha formação, né? Era muito pouca coisa. Aí cheguei na escola, fui muito bem recebida pela diretora, que foi minha amiga, e eu me aposentei na mesma escola. Eu recebi um acolhimento muito bom dela. Fui assim uma funcionária muito feliz, que eu fui tratada muito bem tratada pela escola, por ela, e como se fosse uma filha dela.
a diretora Luísa Ikuko Oshiro, hoje falecida, né? A quem eu devo muito, acho que quase tudo a minha vida profissional a ela. Então, a Escola Múcio Teixeira, enquanto eu trabalhei lá durante esses 31 anos, que deu 31 anos de trabalho na escola, quem decorou o bolo das crianças, do Dia das Crianças, foi a Neuza. Quem decorou as festas juninas lá foi a Neuza. Quem foi meu aluno, quem não foi, quem é da região aqui de Campo Grande, da Vila Carlota, sabe a minha história, sabe do que eu estou falando e sabe que lindo ficavam os bolos. Eu sempre trabalhei o desenho com meus alunos. Eu sempre acreditei que o desenho e os jogos que a gente mesmo criava em sala de aula com desenhos fazia as crianças desenvolverem intelectualmente. Então eu trabalhava muito eles com essa parte de jogos criativos, né, que eram desenhados por mim e por eles, e depois esses desenhos se desenvolvendo. Como a figura humana é o corpinho deles, que eles conhecem, e a gente trabalha muito com eles a música do corpo, o conhecimento do eu vem do seu próprio corpo. Então começamos a desenhar a figura humana. Quando eles chegam na escola, eles desenham muito mal um círculo, e daí colocam aqueles rabinhos em volta, isso aqui é braço, isso aqui é mão, e colocam muito mais que 2 braços e 2 mãos. E assim foi indo. E eu fui observando que conforme eles iam aprendendo, eles iam se desenvolvendo intelectualmente, através do material, dos reforços e das atividades em grupo, eles iam colocando mais partes naquele corpo. E na escrita e na leitura que eu trabalhava também, então eu comecei a comparar, que dava bem certo assim quando a criança completava a cabeça, o pescoço, o corpo, colocava as pernas mais ou menos no lugar, ele estava pré-alfabético ou alfabético já. A minha colega, a minha professora, depois orientadora da minha pós, professora Regina Marques de Souza, ela me dava todo o incentivo e ela amava meu trabalho, né? Me dava muita força e ela nunca esquece do meu trabalho, desse artigo que eu tenho feito, escrito, né? Sobre o processo do conhecimento da criança, do desenho da criança, um paralelo com a leitura e com a escrita. Quando eu me aposentei, eu já tinha assim o que fazer na aposentadoria. Eu já havia planejado que quando eu aposentasse eu iria pintar. E eu comecei isso no mesmo ano. Tem várias telas que eu pintei no mesmo ano, como uma autodidata, né? Que eu não acho legal ser autodidata. Eu não tenho orgulho eu tenho orgulho de ter sido autodidata, mas a minha realização é não ser mais, porque eu corri atrás, eu aprendi muito só com o que eu trouxe de quando eu comecei na pintura. Muitas e muitas telas eu rasguei, eu cortei a minha assinatura, eu tirei do meio das demais e não vendi, porque eu achei que elas ficaram muito pobres. Elas serviram para minha aprendizagem, elas serviram para eu chegar aqui. Procuro pintar todas as técnicas, vou pintando porque eu vou aprendendo e eu sei que eu tenho muito que aprender, eu quero buscar a perfeição cada vez mais. Eu estava pintando e acreditando no meu potencial, naquilo que eu conseguia fazer, mas eu não levava a coisa assim, não pensava que eu pudesse chegar a fazer alguma coisa realmente que tivesse valor. Quando o Duarte me convidou para expor em Paris, no Louvre, eu fiquei muito assim, para mim foi uma coisa assim estranha, Louvre. Meu Deus, é muita coisa para mim, não é possível, mas se ele está convidando e vai levar artistas brasileiros, lá vou eu. Foi daí que eu fiz as bailarinas, né? Eu pintei as bailarinas com espátula, cores, juntei todas as cores que eu tinha e fui jogando num desabafo, numa
força assim que veio de mim e me deu vontade de colocar tudo aquilo. Risquei as bailarinas e joguei cores e mostrei para ele, ele adorou e ele mandou para Paris. E depois dessa vieram para outras exposições. Eu fui no Louvre, conheci o Louvre, que foi uma coisa maravilhosa que eu não imaginava. Mona Lisa, chorei diante da Mona Lisa. O Louvre é uma coisa assim que é o sonho de muita gente conhecer, né? Era meu sonho. Agora expor no Louvre é uma coisa assim, é um sonho 2 vezes, 3 vezes. É maravilhoso saber, pensar que uma tela minha, um trabalho meu, da Neuza, eu coloquei uma tela lá, fui aplaudida, recebi prêmios. Nossa, o Louvre abriu as portas para mim e mostrou que eu tenho condições, eu pensei. E aí eu comecei a pintar, e aí já veio mais convites, eu fui para Viena, também recebi prêmios. Em todos esses lugares, Dubai, a minha segunda tela foi para Dubai, foi muito bem também é bronze em Dubai. É uma tela também toda colorida, com espátula, que eu também até não esperava que fosse. E no meio de tantas telas, elas receberam uma premiação. Eu fui para outros lugares também, para a Suíça, né? Tem vários prêmios. E um ano depois, mais ou menos, acho que foi um ano, eu voltei novamente para o Louvre e ganhei novamente bronze. É uma honra muito grande ter exposto 2 vezes no Louvre. Foi em Viena que eu tirei ouro. Pensou, um ouro para essa menininha que veio do interior riscando no barro? Foi assim uma coisa maravilhosa, foi um sonho realizado. Um sonho que eu não ousava sonhar. E eu me sinto sul-mato-grossense, porque eu vivi mais aqui do que vivi na terra em que eu nasci. Eu voei pro exterior, fiz exposições internacionais e vendi telas para lá, e sou conhecida lá e já expus em vários países e ainda tenho um sonho de expor um dia em Campo Grande, que é a minha cidade. Se eu puder um dia expor aqui, vou ficar muito feliz. Eu sinto que eu ainda quero aprender muito. Ainda quero aprender muito, muito. Tem muita coisa que eu não sei o que é, porque tudo que eu fui fazendo eu não sabia que aquilo era possível e eu cheguei a um resultado. Então eu não sei onde eu quero chegar, eu só sei que eu não quero parar e que eu não posso parar, eu dependo disso para estar viva. A arte é o alimento principal na minha energia, na minha saúde, na minha disposição. É um recado para as pessoas da terceira idade, saberem que é possível a gente vencer desafios, a gente partir do zero e crescer, porque eu acredito que eu fui um sucesso na escola, amei meu trabalho, fiz bem feito durante toda a minha vida quase, retornei do zero para a imagem, para a pintura, para o desenho. Do zero hoje eu já expus internacionalmente, eu já tenho muito sonho, muita tela pelo mundo e muita pintura que eu já fiz e que eu pretendo fazer. Eu só vou parar o dia que eu morrer mesmo. E eu não quero que isso seja tão cedo, não.